Olá, eu sou a professora Alcione, este é meu canal e hoje nós temos essa aula extra para tirar uma dúvida de uma pessoa que assistiu às nossas aulas e fez um comentário. Sílaba é a mesma coisa que morfema? Morfema é a mesma coisa que sílaba? Não é. E nesta aula, então, nós vamos fazer a diferença entre essas duas categorias, uma da fonologia e outra da morfologia. Então, vamos à tela do computador. Pois bem, na fonologia, a unidade mínima é o fonema. Os fonemas podem se agrupar para formar uma sílaba. Eu digo podem se agrupar porque às vezes a sílaba é formada por um único fonema, uma vogal. Então, grosso modo, nós podemos dizer que a sílaba é um conjunto de fonemas que tem, na maior parte das vezes, uma vogal como núcleo. Esse conjunto de fonemas pode ser composto por um único fonema, como eu já disse, um conjunto unitário, ou seja, uma vogal, como em baú, em que o U sozinho forma uma sílaba, ou pelo agrupamento de uma vogal com consoante. Esse agrupamento pode ser uma vogal seguida por consoante, como vemos em todas as sílabas da palavra batata, por exemplo, ou então uma vogal consoante, como na sílaba es, de escola. Temos ainda estruturas um pouco mais complexas, como aquelas em que a vogal está entre duas consoantes, como em carta, ou naquelas em que se verifica a estrutura consoante, consoante mais vogal, como é o caso da sílaba vro em livro, ou consoante, consoante, vogal, consoante, como em cris, de cristal, ou consoante, vogal, consoante, consoante, como em pers, de perspectiva. Pois bem, temos aí a reunião de fonemas que formam as sílabas, que, claro, tem implicações na grafia. Já o morfema é a unidade mínima da morfologia, que estuda a estrutura das palavras. Cada morfema carrega um significado. Por exemplo, o radical é responsável por apresentar o lexema, o significado básico do vocábulo. Outros morfemas são os prefixos, os sufixos, as desinências verbais e nominais e a vogal temática. Vejamos alguns exemplos. Infeliz, nós temos o in, que é o prefixo, e feliz, que é o radical. Em professoras, nós temos o radical, professor, o a, que é o morfema nominal de gênero, e o S, que também é o morfema nominal de número. Não há como separar os morfemas para além do que está aí posto, pois se nós fizéssemos isso, nós perderíamos o sentido básico do morfema. Por exemplo, se eu pegasse infeliz e do radical tirasse só o fe, o que isso significaria? Qual o sentido disso? Nenhum. O fe sozinho não tem sentido. Em feliz, ele só vai ter sentido junto com o lis, formando então o radical. Agora vejamos como seria a separação silábica de cada uma dessas palavras. Infeliz. Recomeços. Professoras. Na escrita por convenção, nós deixamos separados os dois S do dígrafo. Vejam que desses três pares, apenas no in de infeliz e re de recomeços, a sílaba coincide com o morfema. Ou seja, sílaba e morfema, em alguns casos, até podem coincidir, mas não se referem ao mesmo conceito. A sílaba não carrega necessariamente uma significação, o morfema sim. Então, lindezas, para que não restem dúvidas, nós fizemos essa aula para mostrar que morfema não é a mesma coisa que sílaba. Se você ainda estava com dúvidas sobre a relação entre morfema e sílaba, agora você sabe que são categorias distintas que significam coisas diferentes. Beleza? Continue acompanhando nossas aulas, um abraço e até a próxima!